Como tratar e curar o linfoma do sistema nervoso central primário? Um linfoma primário do sistema nervoso central, PCNSL, também conhecido como microglioma e linfoma cerebral primário, é um tumor intracraniano primário aparecendo principalmente em pacientes com imunossupressão grave, tipicamente pacientes com AIDS. PCNSLs representam cerca de 20% de todos os casos de linfomas em infecções por HIV. Outros tipos são os linfomas de Burkitt e linfomas imunoblásticos. Linfoma do SNC primário está altamente relacionado com o vírus de Epstein-Barr (EBV), em pacientes imunodeficientes, tais como aqueles com SIDA e aqueles iatrogenicamente imunossuprimidos. E não tem uma predileção por qualquer grupo de idade particular. Em pacientes imunocomprometidos, o prognóstico é geralmente pobre. Em pacientes imunocompetentes, isto é, pacientes que não têm SIDA ou algum outro imunodeficiência, raramente existe uma associação com a infecção por VD ou outros vírus de ADN. Na população imunocompetente, PCNSLs geralmente aparecem em pacientes mais velhos em seus 50 e 60. Importante, a incidência de PCNSL na população imunocompetente foi reportado ter aumentado mais do que 10 vezes, de 2,5 casos para 30 casos por 10 milhões de habitantes. Sinais e sintomas. Um linfoma do SNC primário geralmente se apresenta com apreensão, dor de cabeça, resultados de nervos cranianos, estado mental alterado, ou outros déficits neurológicos focais típicas de um efeito de massa. Os sintomas sistêmicos podem incluir febre, suores noturnos, ou peso loss. Ou ter sintomas incluem diplopia, disfagia, vertigem, perda de visão monocular, demência progressiva ou estupor em pacientes com um exame não focal neurológicas e anormalidades mínimas na ressonância magnética, mais comum em pacientes com AIDS. Hipoestesia facial. Diagnóstico. A fotomicrografia que mostra um linfoma do SNC primário, com a distribuição perivascular característica composta de grandes células com nucleolos proeminentes. Biópsia do cérebro. Mancha HPS. O diagnóstico definitivo se chega a partir de tecido, isto é, uma biópsia, por um patologista. Ressonância magnética ou contraste CT mostra classicamente múltiplas lesões que aumentam o anel na substância branca profunda. O principal diagnóstico diferencial, com base na imagem, é a toxoplasmose cerebral, que também é prevalente em pacientes com AIDS e também apresenta-se com uma lesão anel reforçada. Embora a toxoplasmose geralmente se apresenta com mais lesões e o realce da contraste é normalmente mais pronunciada. Técnicas de imagem não é possível distinguir as duas condições, com certeza, e não pode excluir outros diagnósticos. Assim, os pacientes passam por uma biópsia do cérebro. Tratamento. A ressecção cirúrgica é geralmente ineficaz por causa da profundidade do tumor. O tratamento com irradiação e corticosteroides, muitas vezes só produz uma resposta parcial do tumor e se repete em mais de 90% dos pacientes. A sobrevida média é de 10 a 18 meses em pacientes imunocompetentes, e menos naqueles com AIDS. A adição de metotrexato 4 e ácido folínico, leucovorina, pode prolongar a sobrevivência de uma média de 3,5 anos. Se a radiação é adicionado ao metotrexato, o tempo médio de sobrevida pode aumentar além dos 4 anos. No entanto, a radiação não é recomendada em conjunto com o metotrexato devido a um aumento do risco de leucoencefalopatia e demência em pacientes com mais de 60 anos. Em doentes com SIDA, talvez, o fator mais importante no que diz respeito ao tratamento, é a utilização de terapia antirretroviral altamente ativa, ART, que afeta a população de linfócitos CD4+ e do grau de imunossupressão.
O plano de tratamento ideal para pacientes com PCNSL não foi determinada. Quimioterapia e radioterapia combinação pelo menos duplica o tempo de sobrevivência, mas causa demência e leucoencefalopatia em, pelo menos, 50% dos pacientes que se submetem a ele. O agente chemoterapêutico mais estudado no PCNSL é o metotrexato, um análogo de ácido fólico que interfere com o reparo do DNA. Terapia com metotrexato em pacientes com PCNSL geralmente requer hospitalização para monitorização rigorosa e fluidos intravenosos. A leucovorina é frequentemente administrado durante a duração da terapia. Regimes de quimioterapia padrão para linfoma tais como o CHOP são ineficazes na PCNSL, provavelmente devido à fraca penetração dos agentes através da barreira hematoencefálica. Novos tratamentos, como a quimioterapia de alta dose combinada com transplante de células estaminais, estão provando para aumentar a sobrevida por anos. Prognóstico: em pacientes imunocompetentes, a resposta inicial à radioterapia é normalmente excelente, e podem resultar em uma remissão completa. No entanto, a duração da resposta com a radioterapia só permanece curto, com a sobrevivência média após o tratamento com radioterapia apenas 18 meses. Metotrexato quimioterapia baseada melhora significativamente a sobrevivência, com alguns estudos que mostram sobrevida média após a quimioterapia metotrexato atingir 48 meses. Em pacientes com AIDS. Pacientes com AIDS e PCNSL têm uma sobrevida média de apenas 4 meses com radioterapia isolada. Sobrevivência sem tratamento, a mediana é de apenas 2,5 meses, às vezes devido a infecções oportunistas simultâneas em vez do próprio linfoma. Sobrevivência prolongada foi visto, no entanto, em um subgrupo de pacientes com AIDS com contagens de CD4 de mais de 200 em nenhum concorrente. Infecções oportunistas, que podem tolerar uma terapia agressiva consistindo de metotrexato em monoterapia ou vincristina, procarbazina, ou radioterapia do cérebro inteiro. Estes pacientes têm uma sobrevida média de 10 a 18 meses. É claro, a terapia antirretroviral altamente ativa, a ART, é fundamental para a sobrevivência prolongada em qualquer paciente de AIDS. Assim, a conformidade com a ART podem desempenhar um papel na sobrevivência em pacientes com AIDS e simultânea PCNSL. Considerações de diagnóstico: como a apresentação clínica e de neuroimagem de PCNSL pode ser variada e as possibilidades de diagnóstico diferencial são, portanto, grande. Nenhum paciente deve ser tratado para PCNSL sem prova citológico definitiva do diagnóstico, quer por vitrectomia, citologia CSF positivo, ou biópsia do cérebro. Os pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA, pode ter infecções coexistentes. Qualquer mudança nos achados do exame neurológico ou estudos de neuroimagem devem ser em conformidade e investigado amplamente a possibilidade de um diagnóstico além PCNSL. A predileção de PCNSL para determinados sites cerebrais dá origem à sua aparência característica em estudos de neuroimagem. 75% dos pacientes imunocompetentes com estes tumores têm lesões solitárias. A celularidade densa do tumor é responsável por sua isodenso ou hiperdenso aparição na tomografia computadorizada no NIACD e aparência hipointensa na ressonância magnética longa TR ponderados. Após a administração de qualquer contraste iodado para CT ou gadolínio para MRI, quase todos os PCNSLs melhoraram homogeneamente. PCNSLs são assumidos como sendo difusamente infiltrante no momento da apresentação. As áreas de doença não são visíveis na neuroimagens estudos porque são atrás de uma barreira sangue-cérebro relativamente intacto.